Senhoras e senhores, bem-vindos ao segundo painel de hoje. Gostaríamos de primeiramente agradecer, então, aos nossos patrocinadores, Sicredi, em especial as cooperativas Sicredi Região Centro, RSMG, Sicredi Serrana, Sicredi União RS, Sicredi Noroeste, Sicredi Alto Uruguai, Sicredi Vale do Jaguari, Sicredi Coabcred, Sicredi Botucaraí, Cotricel, Cressol, Campal, Unicred, Sistema OCB Siscope, Mundo Cope e Even 3. Agradecemos também aos nossos apoiadores, UFV, Observatório de Cooperativas da USP, Escope, URGS, Unicinos, OAB, IBEC, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Universidade de Helsinki, na Finlândia. Neste momento, damos início ao painel e convido, então, o professor Márcio de Conto, da Escope, e a professora Camila Lucone Viana, da Unicinos, para o painel com o tema Democracia Digital e Cooperativismo de Plataforma, com a mediação da professora Kelly Bruch, da URGS. Um pouquinho, então, antes do currículo dos nossos palestrantes de hoje. O professor Márcio de Conto possui graduação em Direito pela Universidade de Passo Fundo, mestrado em Direito pela Universidade do Vale dos Sinos e doutorado em Direito pela Universidade também do Vale dos Sinos. Atualmente é gerente jurídico da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, professor da Universidade do Vale dos Sinos, professor da Universidade do Vale do Taquari, a Univates, professor da Faculdades Integradas de Taquara, professor da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo, diretor-geral da Faculdade de Tecnologia do Cooperativismo e revisor do periódico da International Journal of Cooperative Law. Tem experiência na área de direito, atuando principalmente nos seguintes temas: sociedades cooperativas, direitos fundamentais e hermenêutica. E a professora Camila Viana é mestre em Gestão e Negócios pela Universidade do Vale dos Sinos, é mestre em Lei, Economia e Gestão pela Université de Poitiers de França, graduada em Administração com ênfase em Gestão para Inovação e Liderança pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em 2008. Possui também MBA em Gestão Financeira, Auditoria e Controladoria na FGV e MBA em Gestão do Ambiente e Sustentabilidade na mesma instituição. Em 2018, então, concluiu a especialização em cooperativismo da Unicinos. Possui cursos de extensão na área de administração, sustentabilidade, finanças e tecnologia em instituições como a ESPM, FDC e Unicinos. Com vocês, então, nossos palestrantes de hoje. Boa noite a todos, bem-vindos Camila, Mário, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, dividindo esse painel, que tem por título A Democracia Digital e o Cooperativismo de Plataforma. Eu também gostaria de previamente agradecer a toda a organização do evento, na pessoa do professor Gabriel, a quem eu estendo então a todos que estão organizando esse belíssimo evento que chega a mais de 700 pessoas em todo o Brasil. Realmente é algo que fala um pouco, né, do que a gente vai falar hoje no painel, que é a possibilidade dessa democracia digital por esses novos meios. Bem, falar de cooperativismo geralmente remete à lógica democrática, em que um homem sempre vai representar um voto, independente da contribuição financeira, pelo menos na lógica, né, hoje vigente no Brasil. A dúvida sempre é: será que nós conseguimos transpor isso para os meios digitais? Será que as plataformas comportam essa lógica? E é nessa lógica, é nesse escopo, então, que eu gostaria de passar a palavra para os nossos queridos colegas,
começando primeiramente com a Camila, depois com o Mário, e, claro, só esclarecendo a todos que cada um terá o tempo de 25 minutos, eu vou dar uma avisadinha se por algum acaso chegar próximo, só para a gente se organizar, e após nós teremos então as perguntas que serão enviadas, e pedimos a todos que estão nos assistindo que já coloquem desde já as perguntas quando forem surgindo, para que a gente possa as colecionar e dirigir aos nossos queridos colegas palestrantes. Então, Camila, se quiseres ir já colocando a apresentação, a palavra passo para ti. Certo. Obrigada, então, obrigada a todos pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar em um evento cooperativista, acadêmico e cooperativista. É o nosso habitat, né, onde a gente gosta de estar e também, como eu posso dizer, debater, né, para a melhoria daquilo que a gente gosta. A gente estava conversando recentemente que a gente critica, mas com muito amor, porque a gente gosta da causa e quer que melhore sempre. Então, da onde eu falo, né? Eu atuo em uma cooperativa de crédito na área de cultura, transformação digital e com bastante lente da área social, né, da área de sustentabilidade, impacto, cooperativismo e doutrina. Então, vocês imaginam que essa mistura aí tem uma série de aprendizados. Esse trabalho que eu vou começar a apresentar aqui, porque a gente também está num ambiente acadêmico, ele foi fruto de um trabalho pré-pandemia, é importante dizer isso, e ele traz algumas relações para as nossas cooperativas hoje, eu digo as nossas como assim, as tradicionais, reais, físicas, e a gente faz um relacionamento, eu vou começar a introduzir o tema das plataformas, das cooperativas digitais, cooperativas de plataforma, que o professor Mário vai aprofundar muito mais. Eu vou entrar só um pouquinho para vocês entenderem como se dá a democracia nesse tipo de organização, mas o que elas são exatamente, o professor vai explicar. Então, sobre um pouco essa lógica do trabalho que a gente fez sobre participação digital em cooperativas, né? Primeiro que foi Primeiro, a gente começa do contexto que a revolução digital está transformando a sociedade. A gente não precisa dizer que a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente compra, a forma que a gente coopera, né? Então, não ficamos de fora, a gente não é especial, cooperativas também estão na era digital. E a gente tem visto muitos sistemas cooperativistas e organizações do movimento investindo fortemente no tema. Mas, seguidamente, a gente vê que os temas digitalizados são o produto final. Então, assim, um marketplace para vender o produto, o site da cooperativa, mas os processos democráticos e os pilares do cooperativismo, como o relacionamento com a comunidade, a participação democrática, a gente dificilmente vê uma grande evolução tecnológica, certo? Diante disso, também os processos de educação, posso mencionar que a gente não vê tão digitais. Claro, gente, a pandemia agora deu uma grande acelerada, mas por mais que a gente ainda não tenha estudos desses últimos 6, 7 meses, eu imagino que a gente ainda não mudou tudo o que a gente poderia mudar, e acho que fica o nosso alerta aqui, é que a gente não pode, já que a gente está, a maior parte, muita gente remoto, tirando, claro, as nossas cooperativas aí que estão no dia a dia, para abastecer e que não pararam, a gente não pode voltar ao modelo totalmente presencial. Então, quem já está digital, cuidado para não voltar. Quem ainda não foi digital, aqui ficam algumas considerações. E a gente tem ganhado, não só pelo mundo digital, mas o olhar do mundo, vocês devem ter visto os contextos sociais ligados à diversidade, à justiça, a impacto social, a organizações e empresas que precisam gerar resultados além do lucro para a comunidade, para a sociedade. E aí as cooperativas voltam ao estar de olho, ou no olho, digamos assim, de várias partes da sociedade que não nos conheciam. Então, a gente também está na moda de novo, digamos assim. E aí fica aqui o desafio nesse trabalho, que era entender como a gente poderia digitalizar, dentre todos esses blocos mais sociais do cooperativismo, a questão democrática, certo? Esse foi o objetivo, como eu comentei, ele foi um estudo dentro de um sistema cooperativo de crédito,
a gente foi feita, então, uma pesquisa exploratória. Primeiramente, a gente levantou os dados de quais cooperativas tinham evoluções digitais, depois a gente escolheu aquelas que disseram que sim, e quais modelos eles estavam adotando, principalmente de assembleias, mas também o entendimento de outros processos digitais democráticos. Aqui não vou me deter muito, mas para quem está de olho e tem artigos e trabalhos nesse sentido, devo dizer também que logo na revista aqui da UFCM a gente vai publicar o artigo, este artigo que a gente está mencionando aqui, então lá vocês vão poder absorver todo o conteúdo, mas é um desafio sim ter conteúdos, artigos científicos e referências sobre assembleias e participação digital em cooperativas, tá? Então, se alguém está procurando campo de pesquisa, super estimulo para vocês terem uma ideia. O trabalho é bem mais extenso. Esse trabalho foi o trabalho de especialização de curso de cooperativismo que eu fiz após mestrado, e a gente tem que ir, inclusive, no movimento de governos digitais, tá? Então, de processos de fóruns digitais, de orçamento participativo, porque a gente não tinha aí repertório no movimento cooperativista, e procurando internacional e tudo mais. Então, tem algumas coisas, mas bastante a desejar. Evoluindo um pouquinho, então, já para os resultados. O que a gente identificou? Que tinham 3 cooperativas que tinham evoluído para participação digital, principalmente em assembleia, mas logo adiante a gente vai ver que não é somente assembleia. Alguma a simultânea, com delegados presentes em 2 estados ao mesmo tempo, então uma AGO, né, gente, uma AGE, não uma Assembleia de Núcleo, que precisava, então, por uma questão geográfica, conectar 2 estados ao mesmo tempo, sem precisar do deslocamento de coordenadores, e funcionou muito bem. A gente tinha uma parte da presidência e do conselho, da diretoria em um estado e em outro, então eles conectavam. Isso mesmo pré-pandemia e pré a nossa mudança na legislação. A segunda cooperativa, ela testou a gravação de um presidente e depois a agência conduziu o resto, e isso teve um aumento gigante de participação, aqui sem fazer juízo de valor do resto da eficácia, era só para a gente estudar os modelos. E também a gente tinha uma assembleia virtual reduzida, em formato pocket, né, como a gente diz, em vez de 1 hora, 1 hora e meia, eram 13, 14 minutos digitais, havia ao período de cada pauta uma pausa e o associado podia votar. Tá? Então, essas são as experiências, e aí a gente está falando aí de sistemas cooperativistas grandes, né, então eram poucas experiências, pré-pandemia. Agora vocês vão nos ajudar aí a escrever também o artigo pós-pandemia. Mas o que precisa ficar aqui chave? Que se a gente pensa nos 2 pilares do cooperativismo, né, o pilar associação de pessoas e o pinheiro, o pilar empresa, a gente vê que a digitalização do pilar empresa, do pilar negócio, do pilar produto, ela é bem maior que dos nossos pilares mais sociais, certo? Agora, e aí relatando para vocês, pré-pandemia era uma questão cultural da gente dizer, não, mas não tem como eu fazer relacionamento na região, não, mas não tem como a gente fazer assembleias digitais, não, mas não tem como a gente se conectar com as pessoas de forma digital. A pandemia está nos ensinando muita coisa, tá? Então, espero aí que pós-pandemia a gente saia com essa reguinha um pouquinho mais cheia. O que a gente vê, então, que as nossas cooperativas estão num ambiente de era digital, que estão aí as cooperativas de plataforma, que a gente tem a governança cooperativa, que a gente está falando em participação digital, e hoje, quando a gente fala nisso, a gente só lembra de assembleia, certo? Mas o que a gente quer provocar aqui e deixar um aprendizado para o futuro é que se a gente superar os desafios culturais ligados a muitos associados já estão na área digital, então a gente sim vai ter o que a gente chama na literatura de brecha digital, aquelas pessoas que ainda não têm acesso, não têm rede, ou por uma questão de exclusão social não têm acesso à tecnologia, mas hoje a gente já sabe que é cada vez menor esse público, certo? Então, a gente já tem os nossos associados na área digital, queira a gente ou não. A gente tem uma resistência à inovação na governança, e aí é um aspecto cultural, de que a gente tem o movimento da Assembleia, mas os movimentos pré-assembleias, vou falar em seguida, que poderiam ser de diferentes formas, pelo que a gente vê na literatura e que vem de cases, né?
E novos papéis, inclusive, que a gente deveria pensar para delegados, coordenadores de núcleo e representantes, porque ao dar acesso à tecnologia, a gente passa a ter a possibilidade do voto direto. E aí, isso a gente ressignifica alguns papéis, né? Quase quem viu aí as eleições americanas, poderia ser bem mais fácil, né? Se tudo fosse digital, o voto direto seria aquilo de contabilizar efetivamente os votos, e não a gente ter aquele modelo delegado lá que... para um cooperativista foi fácil entender as eleições americanas, né, gente? Mas para o resto da sociedade foi um pouco difícil. E no futuro, então, em vez de a gente pensar assim, associado efetivamente, participando do dia a dia da cooperativa, certo? Facilitado por movimentos digitais, não precisa ser só na Assembleia. A gente não precisa ter outro dia o pessoal comparou assim, não é que nem Copa do Mundo, que é só a Copa do Mundo. Tem um ano aí de preparação de jogos prévios e de ensaios, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode ter transparência, momentos de cocriação e assembleia e efetivamente os movimentos de deliberação, tá? Então, essa é uma proposta mais de recomendação aí, de alerta para as nossas cooperativas de como elas podem usar a digitalização nos processos democráticos. Entrando um pouquinho mais neles, transparência. E aí, assim, de novo, é uma pergunta provocativa para nós mesmos. Será que nós estamos sendo as organizações mais transparentes? Será que estamos maximizando o uso da tecnologia para a transparência? E aí a gente vê na literatura que a gente diz assim, a sociedade de capital, se a gente for contar os reportes trimestrais, poucas de nós conseguimos fazer tantos reportes por ano, né? E ainda, os fatos relevantes que a gente vê que movimentam a bolsa, que estão sendo lançados a todo tempo, gente, as sociedades de capital estão tendo mais transparência que a gente, né? E com a tecnologia que a gente tem, se o associado se logasse, ele poderia ter acesso a muita coisa. Então, vem aí um movimento bem importante para a gente refletir se a gente está sendo suficientemente transparente. E aqui vem as sugestões. Transparência no site, em vídeos, em podcasts, em webinars, em gráficos mensais sobre o negócio, tá? Que a gente está falando do associado como dono, não como fornecedor, como usuário, como trabalhador, tá bem? Em movimentos de cocriação, que cada vez mais a gente vê nos movimentos das plataformas digitais, a questão de design thinking e de colocar o usuário no centro. Será que somos as organizações que mais escutam e cocriam com usuários e donos? Então, algumas sugestões, mais workshops, enquetes, entrevistas e validações, né? Então, a gente conseguir estar mais próximo, talvez, chama uma reunião, aluga um salão, tá no bolso. A gente tem, e a gente viu também na pesquisa que muitas cooperativas têm aí uma lista de distribuição com seus coordenadores de núcleo, poderiam, e tem cooperativa fazendo, conversas semanais, né? Estou aqui, estou acessível, vamos conversar, né? E, por fim, a assembleia, o que a gente tem mais clássico aí de movimento de interação com os associados, vem também uma pergunta, será que as nossas assembleias são as cerimônias que mais distribuem poder, dão lugar de fala, são eficazes para envolver as pessoas nas tomadas de decisão? Então, pensem, um salão cheio, com muita gente, que a gente fica super orgulhoso, será que a gente não tem um pouco de medo de levantar e falar naquele momento? Como a digitalização poderia aproximar, e a gente sabe já de estudos de que, por que agora todo mundo é famoso, né? A gente olha assim, tá, mas o que isso tem a ver com o cooperativismo? A era da internet democratizou a voz das pessoas. Será que nós, cooperativas, fizemos isso também? Então, dicas, sugestões para as cooperativas. Antes, daria para digitalizar o processo de eleição, os convites, os relatórios. Durante, poderia não ser somente síncrono, que é isso que a gente está falando aqui ao vivo, mas poderia ser também gravada, também em formato de fóruns. A gente usa muito pouco as estratégias de fóruns, certo? E depois, a questão também de, cada vez a gente vê mais, mas, bom, fui lá, principalmente quem tem processos mais de
nucleação, às vezes a gente não fica sabendo o resultado final, né? Então, divulgar, acompanhar os planos, dar satisfação. Então, imagino que a gente tenha um pouco mais de fortaleza aqui, mas tem muitos mais, quando a gente fala em experiência do usuário, né? Experiência do nosso dono, que outros pontos de contato a gente pode estabelecer com o apoio da tecnologia, tá bem? Evoluindo um pouco mais aqui. Bom, e como é que funciona a democracia nas cooperativas de plataforma, que é o nosso grande especial aqui do debate hoje? Primeiro, o que elas são, rapidamente, eu gosto de explicar com esse caso aqui. O chocante caso do entregador do Rappi, que morreu durante uma entrega. Meio dramático, né? Mas o que acontece aqui? Se o entregador do Rappi fosse dono desse software de entrega, o que aconteceu aqui, né? A pessoa passou mal, ligaram para o Rappi e disseram, a pessoa está passando mal, seu entregador, e aí responderam para ele, bom, só avisa que ele não vai entregar o próximo pedido, eu não tenho nada, ele não é meu funcionário, eu não vou ajudá-lo, eu não tenho nada que fazer. Então, assim, vocês imaginam que se esse entregador fosse dono dessa empresa, ele não teria organizado um seguro-saúde, um processo de atendimento, um processo de emergência. Então, a gente tem todo o encantamento, Mário vai falar muito mais sobre isso, sobre o movimento das das transformações digitais nas plataformas, mas existem algumas questões que a gente acredita que o movimento cooperativista poderia sanar ao dar mais poder para todos os elos das cadeias de relacionamento nas plataformas. Então, esse gráfico acho que ilustra bem, a gente vem com um movimento de economia tradicional, de plataforma, de economia compartilhada, e aí chega no movimento de, sim, eu acho que seria um movimento mais justo de economia compartilhada, seria uma cooperativa de plataforma. Bom, aí elas, introduzindo muito rapidamente, só para trazer esse ponto aqui para vocês, que é o seguinte: as cooperativas de plataforma, elas vêm de um movimento de tecnologia, não são nós, cooperativistas raiz de história. E aí, o que elas trazem? Eles vêm do mundo da internet, eles vêm do mundo das startups, do mundo da tecnologia. E aí, eles veem a democracia em tantos mais aspectos, gente, além da governança, que a gente trouxe aqui desse artigo do Nathan Schneider de 2018. Então, no trabalho, eles veem a democratização como a gente valorizando as pessoas que contribuem para o trabalho e a geração de valor, não deixa de ser. A democratização dos dados, agora a LGPD está super forte, mas eles falam assim de um jeito, trate os dados como se fossem de alguém. Quantas vezes a gente se preocupou com os dados do associado e e já tem vários movimentos remunerando pelo uso desses dados? Então, nós somos os mais democráticos, a gente honra o dono e o associado acima de tudo, e eu, particularmente, antes das cooperativas de plataforma, nunca tinha pensado sobre isso. O código, os desenvolvedores do software, o software, eles levam para casa um software do Sicredi, da Unimed, do Sicob, das nossas grandes cooperativas. A gente nunca pensou sobre isso. Finanças, o Mário vai falar mais sobre isso, mas também de quem é esse capital. A gente tem todo um desafio aí, sim, de financiamento do movimento. Na educação, eu acho que aqui a gente já tem um pouco mais essa visão de acesso a uma educação empoderadora para os nossos associados, para permanecer cooperativa. Na parte política também, como fazer essa democratização para a gente não ter tanto monopólio e poder. Então, essa também é, inclusive, um questionamento. A gente viu, eu e o Mário tivemos a oportunidade de participar de um encontro das cooperativas de plataforma em Nova York ano passado, e lá eles quebram as cooperativas. Quando fica grande, eles quebram, eles diminuem, justamente para a questão da distribuição também do poder. E, claro, na governança que a gente tem. E aí eu acho que a gente tem mais chão trilhado, e a gente esperava assim, bom, então as cooperativas de plataforma. E aí, imaginem aí, que nem a gente falou do Rappi. Rappi, imaginem que é no Brasil inteiro. É um software e você se conecta, não importa a área de atuação. Então, também tem isso. Imaginem, então, como é a governança. Se tudo é digital, provavelmente é uma governança digital. Então, vou trazer mais um exemplo aqui para vocês. E esse é o último, já aqui nos encaminhando para o final, que é o seguinte, então... Dentro ainda dos modelos teóricos sobre os processos democráticos de governança nas plataformas,
pouco se encontrou, tá? Então, os autores Martin, Upham e Clapper, eles trazem que sim, a gente tem nos usuários de plataforma direitos de decisão dos usuários, certo? E os donos da plataforma em si também poderiam participar. Então, o que eu estou falando aqui? Então, imaginem que vocês estão no Uber, que eu acho que é o que a gente mais usa, Uber, iFood, né? Imagino que é o que todo mundo já usou alguma vez. Se a gente fosse dono do iFood, tá? A gente teria provavelmente uma área como usuário, quero pedir meu lanche, minha janta, e teria uma área de associado no app. E isso a gente tem visto pouco, mesmo nas cooperativas de plataforma, mas eles já estão estudando essa descentralização desse poder, porque a gente dá pouco poder para o usuário e para o dono. E aí, uma cooperativa de plataforma, para não dizer assim que ninguém está fazendo diferente. Tem uma cooperativa de plataforma que a gente admira muito a nível internacional, que é a Stocksy. A Stocksy é um banco de imagens. Ele é essa espécie aqui, gente, de site onde a gente compra imagens. Mas, assim, quem produz as imagens é um trabalhador, é um fotógrafo, né? Esse fotógrafo, o que acontece? Geralmente, ele é explorado pela plataforma. Estou exagerando aqui um pouquinho, mas o que eu quero dizer com exploração? Ele vai lá, eu tinha um tio que era fotógrafo e vendia fotos para cá, tá? Ele foi uma vez para Marrocos. Imagine. E aí ele vende por $100 uma foto, porque vai virar um outdoor, certo? Ele ganha 30% dessa venda, né? Então, como que a gente poderia fazer um movimento mais justo? O que esses fotógrafos na Stocksy fizeram? Eles se uniram e disseram, vamos nós construir o nosso software, vender as nossas fotos e nós vamos ser donos sem intermediários. Então, eles viram essa oportunidade no cooperativismo. Hoje, a Stocksy está em mais de 65 países, já passou de 1.000 fotógrafos. Então, imagine, uma cooperativa, 65 países. Já é óbvio que a assembleia não é presencial, certo? O que a gente tem aqui, então? Olhem o processo democrático deles, não se assustem, mas isso aqui são as regras de negócio dentro do software de proposição de pautas anuais. Então, os 1.000 fotógrafos têm a mesma voz, aqui começa em inglês, né? Submissão da discussão da ideia. Então, qualquer pessoa pode pautar qualquer assunto. Então, é uma brutal transparência e democracia, né? Que, claro que a gente pode também, nós, levar para o coordenador de núcleo, mas às vezes não é garantido. As nossas cooperativas também estão bastante grandes. Então, eles criaram um software para fazer isso funcionar. E aí, as pessoas vão votando nas 10 pautas mais importantes. E aí, chega lá na reunião anual, as pautas são as pautas que a primeira pessoa, fotógrafo, colocou lá algum tempo antes. Então, eles criaram um jeito de colocar tecnologia para ajudar os processos democráticos. Vou dizer que a gente tem que ser assim também? Não, mas quem sabe uma fileira de dores, iniciativas não poderiam vir diretas, até para dar essa sensação de pertencimento que, por vezes, pelo volume de associados, a gente perde nas cooperativas. Bom, em termos, então, de considerações finais, resumindo o que a gente viu aqui, a digitalização é uma realidade, tanto na literatura quanto na prática. Há modelos de participação digital na literatura, mas poucos nas cooperativas, tá, gente? Mais literatura na área de e-governance, o pessoal chama. Ainda há um longo caminho para aproximar a digitalização de uma cooperativa tradicional às práticas de uma cooperativa de plataforma, aquilo que a gente falou ali de código, né, de dados, mas já está aí o desafio. As cooperativas de plataforma não estão tão avançadas em participação democrática quanto a gente esperava. A pandemia, e vocês viram que esse trabalho foi prévio, ela sim acelerou. Eu contabilizei hoje, gente, deu 49 anos. É quando a gente estava fazendo todo esse estudo, esse trabalho, esse movimento, porque eu vivi isso na prática também na organização onde eu trabalho, a gente não imaginou que a pandemia ia acelerar de tal forma a lei. E aí, deixo um recado final aqui para vocês. A tecnologia, para a gente acelerar a democratização digital nas cooperativas, não é o problema, tá? Não dá para dizer assim, falta tecnologia, falta um app, a gente faz, não é o problema. A lei não é o mais problema, depois da pandemia, agora 2020, não é mais problema. A cultura é o maior desafio, né? E a gente falou pouco aqui, então deixa para estudos futuros, discussões futuras, até para o nosso debate aqui com os professores, como a gente se sentir seguro de que a gente vai conseguir ter
apoio dos nossos associados, proximidade com os nossos associados, entendimento de pautas, sem que a gente veja como uma ameaça a tecnologia, mas sim como uma grande oportunidade para uma nova era nossa do cooperativismo nessa era digital, tá certo? Obrigada, gente, fico à disposição. Bá ficou super dentro do tempo. E que interessante a tua apresentação. Eu fiquei encantadíssima com a árvore de decisões da Stoxy. Realmente é algo muito interessante para a gente pensar. Bom, nós vamos primeiro, então, passar agora para o professor Mário de Conto, e depois a gente vai retomar. Já tem várias perguntas aqui no site, várias pessoas dando boa noite, agradecendo, achando muito interessante. Então, professor Mário. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vou compartilhar a minha apresentação enquanto sim. Então, por favor, fique à vontade, a palavra está contigo. Ok. Não sei se a minha apresentação já está bem. Primeiro, quero agradecer ao convite para participar do evento, né, do Singescope, que é um evento já consagrado, né, e na pessoa do professor Gabriel, eu quero estender o meu abraço a todos os organizadores desse evento, né, e esse ano realizado de forma digital. Em outras oportunidades eu já pude estar presente, né, pessoalmente em Santa Maria, que é sempre uma alegria para nós. Esse ano estamos, então, iniciando, né, também falando de democracia digital num evento digital. Então, o meu abraço a todos os organizadores do evento. Eu também quero dizer que é uma grande alegria estar nesse painel com a professora Kelly e com a professora Camila, que são duas pesquisadoras que eu admiro muito, né? A professora Kelly, a gente teve a oportunidade de conviver bastante no último Encontro Brasileiro de Pesquisadores de Cooperativismo, em que muitas dessas questões que a gente está tratando aqui hoje a gente conseguiu discutir muito. E a Camila, né, a gente tem já um contato já de longa data, né, foi minha aluna na Unicinos, e com quem a gente começou a discutir toda essa questão de democracia digital. Ela estava falando aqui sobre agora que a lei possibilita, né, a realização de assembleias digitais, mas digamos, o nosso anseio, né, e a nossa pesquisa era mesmo antes da lei permitir, conseguir encontrar algum mecanismo, se fosse através da assembleia de núcleos, em pensar uma forma de digitalização, né, de democracia digital. A gente já tinha pesquisado muita coisa sobre isso, e como ela falou, a pandemia acabou por acelerar esse processo, né? Então isso hoje deixou de ser um problema legal também. Então eu fico muito, muito feliz de estar aqui entre amigos, né, tratando desse tema que é tão importante, né, dentro dessa realidade que a gente vive agora do cooperativismo. Pois bem, o meu tema, então, é falar sobre o cooperativismo de plataforma, né? E eu gostaria de comentar primeiro, né, que esse tema ele vem sendo trabalhado na Scope a partir de um projeto de pesquisa, que é o projeto de pesquisa intitulado Cooperativas de Plataforma e Ambiente Jurídico, que é um projeto de pesquisa que foi aprovado pelo CNPq, né, numa chamada pública do CNPq-Sescope. Então, esse projeto, ele conta com o apoio do sistema OCB no seu desenvolvimento, né, que desde o início já percebeu a importância desse tema, né, apontando, né, para esse cooperativismo do futuro e esse movimento também de transformação digital das cooperativas tradicionais. Então, isso é importante dizer, né, que tudo que a gente vai colocar aqui está sendo desenvolvido no âmbito desse projeto de pesquisa. Tá? Eu quero falar um pouco para vocês, que a Camila já deu alguns indicativos, né, deixou para mim, para eu poder tratar desse tema. Então, ela já colocou alguns indicativos. Eu quero falar um pouco sobre o capitalismo de plataforma, antes de falar sobre o cooperativismo de plataforma, e sobre algumas iniciativas que a gente identificou de cooperativas de plataforma, e também, a partir dessas iniciativas identificadas, né, alguns pontos, né, porque o projeto de pesquisa ele busca avaliar quais seriam os fatores restritivos e impulsionadores do cooperativismo de plataforma no direito brasileiro, e também sobre estratégias, né, para o desenvolvimento das cooperativas de plataforma no Brasil. Tá? Bem, então, primeiro, né, capitalismo de plataforma. Eu tenho que dizer para vocês que quando a gente começou a pesquisar, né, principalmente pensando no cooperativismo de plataforma,
O primeiro livro que eu tomei conhecimento já há alguns anos, né, foi do professor Trevor Schultz, que já é conhecido de muitos, esse livro, né, Cooperativismo de Plataforma, que foi traduzido para o português, está em domínio público, inclusive. Esse livro, então, tratava de uma parte das origens, né, do cooperativismo de plataforma, principalmente pensado a partir da precarização das relações de trabalho, a partir das insuficiências do modelo do capitalismo de plataforma, que a Camila comentou um pouco antes na apresentação dela. Mas, para entender um pouco melhor esse modelo, né, a gente teve que dar um passo atrás e entender um pouco melhor o que é o capitalismo de plataforma, né, o que são de onde vêm essas plataformas, né? E o que a doutrina, né, vem trabalhado nesse sentido, né, o que a gente tem lido sobre artigos a respeito, é que, na verdade, o capitalismo de plataforma ele é uma nova forma de organização do capitalismo, principalmente a partir da crise financeira de 2008, né, em que se começou a estabelecer um novo modelo de negócio, né? O modelo tradicional, né, do capitalismo industrial, aquele modelo que é chamado pelos autores do modelo pipeline, que é um modelo, digamos, modelo linear de negócio, em que você tem a produção, você tem a colocação no mercado e a compra, né, numa lógica linear, vem sendo substituído por esse modelo de plataforma, que ele é um modelo, né, que se apresenta como uma infraestrutura, né, digital que aproxima pelo menos duas partes, né? Então aproxima os fornecedores dos consumidores, né? Ou outros grupos, né? No mínimo 2 grupos. Então as plataformas elas se colocam como intermediárias, né? Aí tem muitas discussões a respeito do que são essas plataformas, até numa conversa prévia entre eu, Camila e Kelly, a gente estava conversando sobre isso, né? Alguns autores colocam como plataformas, né, como no conceito de plataforma, por exemplo, os jornais físicos, que eles aproximam os anunciantes dos consumidores, mesmo os shopping centers, que aproximam os lojistas dos consumidores. Então, o conceito amplo de plataforma seria isso, né, no qual a gente poderia até incluir, se formos pensar, as próprias cooperativas, né, no sentido de que, vamos pegar o exemplo de uma cooperativa de crédito, ela tem ali entre seus sócios, os sócios poupadores e os sócios tomadores, né? Também seria uma espécie de uma plataforma. O que a gente está falando aqui das plataformas digitais é essa lógica, né, de aproximação de grupos, colocada de meio que ela possa alcançar escala mundial, que ela possa ganhar escala, né? E aí que a gente está falando das chamadas plataformas digitais, né? Essa que seria a diferença entre uma plataforma, né, no conceito clássico, de uma plataforma digital. E aí, algumas das características, né, dessas plataformas digitais que são colocadas aqui, são colocadas primeiro como a existência de uma infraestrutura básica, né, que é essa plataforma que faz essa intermediação, a chamada dos efeitos de rede, que são, de uma maneira simples, efeitos de rede significam que uma plataforma, para ela poder ter valor, ela ter relevância, ela precisa ter uma grande base de usuários, né? Para usar um exemplo, pegando o exemplo do Uber, que é, né, o mais conhecido, você vai ter interesse de motoristas, né, se ligarem ao Uber no momento que você tiver do outro lado também usuários, passageiros. Se você não tiver passageiros, os motoristas não vão ter interesse. E também é verdade que se você não tiver motoristas, também você provavelmente não vai ter passageiros, porque não vai ter para atendê-los, né? Então, a plataforma, ela deve escolher pelo menos um dos lados, né, desses, e criar incentivos, né, que aí chega o terceiro item, né, que é a atratividade aos usuários. Ela tem que gerar incentivos para atrair pelo menos uma das partes, né. Os teóricos do capitalismo de plataforma falam que as plataformas todas, elas sofrem do problema do ovo ou da galinha, né, ou elas têm que escolher um dos lados, elas têm que entender por onde começar, né, e aí, no momento que ela tiver uma base, ela vai acabar atraindo o outro lado, né. Isso só para já colocar uma questão que a gente vai tratar na sequência, isso gera um problema de financiamento, né, porque para eu começar uma plataforma,
para atrair esse número de usuários e criar incentivos, eu vou ter que ter também recursos financeiros para poder fazer isso. Se vocês pensarem, principalmente no Uber, né, ou em outras plataformas, todas seguem essa lógica, os primeiros, né, usuários, eles sempre acabam tendo mais benefícios, né, para eles poderem ser atraídos. Depois que a plataforma já tem uma determinada base, não é mais necessário ela fazer esse tipo de incentivos, né. Depois entra num chamado processo, só para exemplificar, que a gente se chama nas plataformas de curadoria, né, que aí a curadoria é o que vai garantir, né, o sucesso. Uma boa curadoria garante o sucesso da plataforma. O que é essa curadoria? É garantir que você tem um equilíbrio entre o número de, por exemplo, de motoristas e o número de passageiros, né? Se você tiver muitos motoristas, não vai ser interessante para eles, porque a concorrência vai ser muito grande. Então, a plataforma tem que fazer esse processo de curadoria, né, para ela ser bem sucedida. Isso é apenas uma questão conceitual das plataformas em si, né? Bom, depois tem um texto, para quem quiser pesquisar sobre capitalismo de plataforma, que é muito interessante, que é do autor Pasquale, saiu na revista da Universidade de Yale, e ele tem um artigo muito interessante que fala sobre narrativa e contra-narrativa do capitalismo de plataforma, né? Então, aqui na narrativa convencional, ele traz aquela leitura liberal, né, de que as plataformas, elas promovem mercados de trabalho mais justos, que permitem a entrada nesses mercados de vários prestadores de serviço, que eles reduzem o impacto da discriminação, que eles promovem o crescimento econômico, atraindo desempregados e subempregados para o mercado de trabalho, promovem flexibilidade, dividindo o trabalho em tarefas, permitindo que os trabalhadores realizem o trabalho no seu próprio ritmo. Acrescentando ainda, né, a essa ideia do Pasquale, existe um outro autor chamado Todd Henderson, da Universidade de Chicago, que ele tem um livro que eu li há pouco tempo, que chama da Revolução da Confiança, né? Então ele fala que as plataformas, elas impulsionam a confiança entre diferentes grupos, né, no sentido de que esse processo de curadoria que as plataformas fazem e o processo de ranqueamento que as plataformas realizam gera segurança, né, para os usuários, e que isso permite, né, a troca potencializa as trocas, né? Ele potencializa a cooperação entre esses grupos, né? Claro que ele fala na cooperação do ponto de vista de trocas econômicas, né, não do ponto de vista de cooperativismo. Então, digamos, existe uma narrativa, né, oficial, né, convencional do capitalismo de plataforma, também muito aliado com essa questão da economia compartilhada, economia colaborativa, que de certa maneira foi apropriada pelo capitalismo de plataforma, né, digamos, uma visão tradicional, ou convencional, melhor dizendo. Mas existe uma contranarrativa, né, que é trazida por esse autor, né, que, na verdade, as plataformas reforçam as desigualdades existentes, né, promovem precariedade, que isso é algo que a gente está vendo muito, né, se intensificar aqui no período de pandemia, né, que as plataformas aumentam a discriminação, identificando os clientes com perfis baseados em imagens que revelam seus nomes e raça. Então, aqui, se vocês pesquisarem na internet, né, vocês vão ver, por exemplo, algumas hashtags como Uber enquanto negro, Airbnb enquanto negro, né, Uber while black, né, por exemplo. E aí tem vários relatos, então, de discriminação, né, por parte das plataformas. E também aqui que as plataformas prejudicam o crescimento, reduzem os salários, à medida que os trabalhadores lutam por tarefas, oferecendo-se para completá-las por salários mais baixos que seus concorrentes, né? Aqui, eu não sei se todos estão familiarizados com uma expressão chamada crowdwork, né? Mas é um tipo de plataformas digitais, né, de serviços, em que quem está demandando o serviço coloca como um desafio e vários trabalhadores competem por aquele serviço, né? Ele está falando dessa questão específica. E aí, só aquele trabalhador que, ganha o desafio é que ele é remunerado. Os outros, eles acabam tentando fazer aquele trabalho, mas não recebem remuneração alguma, né? Isso é uma questão, né, das chamadas plataformas de crowdwork, né, ou microtasking também. Bem, ao analisar vários modelos, então, de plataformas, né, a gente percebeu, assim, que, como a gente já começou há bastante tempo a fazer essa pesquisa,
que a gente tinha que achar algum tipo de classificação, né, para essas plataformas. E ao avaliar vários tipos, né, a gente chegou à conclusão de que esse modelo aqui que está sendo utilizado pela Organização Internacional do Trabalho, ele é bastante interessante, assim, inclusive que depois a gente utiliza para nossa classificação das cooperativas, né? Esse modelo, basicamente, ele divide as plataformas em dois tipos, né? As plataformas que são baseadas na internet e as cooperativas e as plataformas que têm base local. Então, como é isso, né? Então, as plataformas que são baseadas na internet, né? Então, por exemplo, uma plataforma aqui que ele coloca de freelancers, né? Vamos pegar um exemplo desse caso que eu citei, né? Dessas plataformas que fazem desafios para os trabalhadores. Elas lançam esses desafios, elas não estão sediadas em um determinado local, esse trabalho pode ser feito em qualquer lugar do mundo, e inclusive as empresas estão se utilizando justamente dessa característica para ter trabalhadores prestando serviço nas 24 horas, né, em todos os fusos horários. Então, ela lança um desafio, e aquele desafio está sendo trabalhado nesse momento por um trabalhador lá da Austrália, que já é dia, e durante 24 horas ele está sendo trabalhado por alguém em algum lugar do mundo. Então, nesse tipo de plataformas, a questão geográfica é completamente irrelevante, né? Já na outra classificação, que são as plataformas baseadas localmente, embora muitas vezes você tenha plataformas que têm um âmbito global, o serviço é prestado de forma local, né? Que aí entra o caso, por exemplo, do Uber, né? Do próprio Airbnb, né? Que está aqui também dentro disso, ou de plataformas, por exemplo, de serviços domésticos, né? Que aí também são baseadas, né? Localmente. Então, essa é uma classificação que a gente achou interessante e que depois a gente vai utilizar também no nosso próprio trabalho. Bom, mas aí o cooperativismo de plataforma, como é que ele vem nisso, né? A Camila estava comentando, né, sobre a origem, né, e acho que dá para colocar em dois blocos essa origem do cooperativismo de plataforma. Acho que uma é essa origem, assim, esse caminho trilhado pelo Nathan Schneider, né, que ele vem da internet, né, vem da discussão da propriedade da internet, da propriedade dos dados. E isso é muito interessante, né? Eu e a Camila gostamos muito de conversar com eles, porque eles não eram do movimento cooperativista, eles vêm do mundo da tecnologia, e aí eu pensar qual seria o modelo societário em que esses dados, em que a propriedade do código, a propriedade da plataforma fosse dos usuários, eles chegaram à conclusão que seria o modelo cooperativo, né? Mas ele mesmo diz que aí, quando pensaram, mas cooperativa, né, tinha aquela imagem da cooperativa antiga, antiquada, né, eles estão pensando se era aquele modelo ou não. Então, uma das vertentes é essa, né, a ideia do pessoal da internet que vem procurando um modelo societário que garantisse, então, a propriedade coletiva e a gestão democrática. E, de outro lado, né, daí já vem essa vertente já do Trevor Schultz, que é muito baseado na precarização, né, que as plataformas de trabalho, principalmente elas ocasionam, né, acarretam, e pensando, então, no modelo cooperativista, né, também da gestão democrática e da copropriedade, né, no sentido de garantir melhores condições, né, a esses trabalhadores. E aí, dentro desse surgimento desse movimento, né, a Aliança Cooperativa Internacional, existe um working paper de um pesquisador chamado Ed Maio, né, a ACI colocou esse working paper sobre consulta, né, para ser avaliado, e esse pesquisador apresenta um início de um conceito, né, uma proposta de conceito para as cooperativas de plataforma. Então, aqui ele coloca um empreendimento que opera principalmente através de plataformas digitais para a interação ou troca de bens e serviços, e está estruturado de acordo com a Declaração sobre a Identidade Cooperativa da Aliança Cooperativa Internacional. Bem, isso é um tema, é uma definição interessante, né, porque o professor Hagen, que até hoje estava palestrando hoje à tarde, né, no evento aqui, a gente já conversou um pouco sobre esse tema, e ele me perguntou um dia, Mário, você que está pesquisando sobre isso, né, o que é uma cooperativa de plataforma para ti? É um novo tipo de cooperativa?
E me parece, né, assim, que nós não estamos falando de um novo tipo de cooperativa exatamente, porque as questões dos princípios cooperativistas, da identidade cooperativa, ela está preservada, você não está criando um novo tipo de cooperativa com princípios diferentes. Aqui o conceito está sugerindo, né, é que ela é uma cooperativa, né, que se rege pelos princípios cooperativistas, que está de acordo com a identidade cooperativa, porém, ela opera através de plataformas digitais. E a gente tem que pensar essa operação da plataforma, né, para o lado de fora, que é com quem ela se relaciona, com seus clientes, e também para o lado de dentro, né, que tem muito a ver com a questão da democracia digital, que a Camila estava falando um pouco antes, né. Então, a partir disso, a gente mapeou em alguns países do mundo, muito baseado também numa listagem do Nathan Schneider, que é de uma instituição chamada Internet of Ownership, né, de iniciativas, né. Então, a gente buscou essas iniciativas e recebemos alguns estatutos, enfim, para avaliar, né. E aí, o que a gente encontrou? E a gente buscou classificar dentro daquela lógica, né, que a gente colocou que a OIT tem utilizado, né, também aplicar para as cooperativas essa questão das cooperativas baseadas na internet e das cooperativas baseadas localmente, né. Então, cooperativas baseadas na internet, que um dos grandes exemplos que a Camila já começou citando, né, é o da Stocksy, né, que é essa cooperativa de fotógrafos. Então, a gente acha muito interessante esse modelo da Stocksy, porque é um modelo bastante disruptivo, assim, para nós, né, para nós pensarmos. Porque é um modelo em que as questões geográficas, elas ficam, não são relevantes, né. A gente imagina, então, uma cooperativa, como a Camila comentou, que tem mais de 1.000 sócios em 65 países. E eles têm instrumentos, né, de democracia assíncrona, como a Camila comentou também ali. Quando o Mark apresentou, que é o CEO da Stocksy, apresentou aquele framework ali, aquele fluxograma de tomada de decisão que a Camila apresentou, a gente olhou assim e achou super complexo, né? Eu acho que ele já faz isso para ter esse impacto, né? Assim, tantas fases, enfim. Mas ao explicar e ao avaliar, é super interessante, porque ele permite que os sócios, né, de maneira assíncrona, façam sugestões, enfim, e a partir de uma determinada participação em fóruns, aqueles temas, eles são pautados para as assembleias gerais depois, que são síncronas, né. Então, é muito interessante, até porque eles têm que pensar um modelo, já que eles trabalham em diversos fusos horários, né? Então, é bem interessante o modelo deles, né, e é bem singular, né, por isso, né. Mas a gente identificou aí outras cooperativas, que daí a gente viu que são cooperativas baseadas localmente, com peculiaridades muito interessantes, né? A gente conversou, inclusive, com o pessoal ali, falando, então, nas baseadas localmente, as primeiras de acomodação, conversamos com o pessoal da Fairbnb, né, que é uma cooperativa de plataforma que surge tipo, em oposição ao Airbnb, e é muito interessante porque essa cooperativa em particular, ela tem sócios de diversas categorias, né, de diversas classes. Então, ela tem como associados as pessoas que estão locando seus imóveis, os locatários, pessoas interessadas no turismo sustentável. É uma cooperativa, como a gente denomina, uma cooperativa multi-stakeholder, né? E, então, essa é uma cooperativa muito interessante, né, para a gente pesquisar. Eu sei que meu tempo está acabando aqui, então eu vou citar alguns exemplos mais específicos. Então, a Fairbnb é um modelo interessante. A Up & Go, eu acho que é um modelo interessante também, porque para fazer essa oposição com a Stocksy. Up & Go são 3 cooperativas de trabalho, como as nossas cooperativas tradicionais, e elas têm uma plataforma que elas são sócias, né? Lá elas constituíram sob uma forma de uma limitada, mas aqui no Brasil poderia ser uma espécie de cooperativa central, que a cooperativa central é que detém a plataforma, né? E essas cooperativas singulares detêm a plataforma. Então, é muito interessante, assim. E essas cooperativas singulares, na verdade, na sua relação com associados, são muito semelhantes às nossas cooperativas tradicionais, digamos assim. O que elas têm é uma plataforma, né, para fazer a comercialização, uma espécie do marketplace delas, né?
Então, baseado nesses exemplos, né, que a gente utilizou, o que a gente identificou aqui, né, que eu coloco isso para depois a gente poder discutir, alguns elementos interessantes, né? Primeiro, a questão das cooperativas multi-stakeholder, como eu comentava do Fairbnb, né? A gente tem diversas classes de associados aí, e isso é um desafio do ponto de vista de governança. Eu falo assim por mim como advogado, né, de cooperativas, eu sempre evitei assim essa questão porque a heterogeneidade do quadro social sempre é um problema, né, para se tratar em governança, né? Na literatura de governança sempre trata a heterogeneidade como um fator, né, complicador, né, da governança das cooperativas. Mas a gente identificou isso e não só nessa, né, não só na Fairbnb, mas numa outra cooperativa no Canadá chamada IVA, que é tipo um Uber, em que os motoristas são sócios, os passageiros são sócios, né? O que une elas é uma espécie de manifesto, né? Seja pelo transporte justo, pelo turismo justo, sustentável, é bem interessante. Depois tem uma questão do financiamento, que a Camila comentou brevemente ali, que também a gente verificou, né, que também é uma questão chave, porque em alguns países é possível ter um financiamento externo, que no Brasil a gente não tem exatamente isso. Então a gente precisa criar alguns mecanismos, né, para pensar mecanismos de financiamento, né, para as cooperativas. Como eu comentei, nas plataformas tradicionais, quando elas surgem, elas têm que criar incentivos para conseguir aumentar a sua base, né, que são os chamados efeitos de rede. Então a gente tem que pensar em como é que se podem criar instrumentos, né, mecanismos de financiamento para as cooperativas. Depois, a questão da governança digital, né? Quando a gente começou o projeto, né, como eu comentei, uma das nossas grandes contribuições era pensar alterações, né, em projetos de lei, para poder garantir essa questão das assembleias digitais, da democracia digital nas cooperativas. Isso, com a pandemia, a gente já teve, né? Tivemos essa alteração legislativa, hoje as cooperativas já estão fazendo suas assembleias digitais, mas como a Camila comentou, é muito mais do que uma questão de assembleia, né? A gente tem aí um desafio, né, da real democracia digital, né, de trazer mais transparência, mais informações para os associados, né? Então isso também fica sendo um ponto de atenção, né, no desenvolvimento das cooperativas de plataforma. E por fim, a questão da escala, né, que é um pouco relacionado ao que eu falava dos chamados efeitos de rede, né? As cooperativas, elas já nascem competindo com grandes plataformas globais, né? Então, aí talvez um modelo que a gente até conversou em Nova York sobre essa questão, é que talvez um modelo fosse as cooperativas locais, mas que elas tivessem, né, em rede, né, como a gente tem os sistemas cooperativos aqui no Brasil, né, em que você tem as cooperativas singulares, mas elas estão, de certa maneira, ligadas, né, através de sistemas que permita escalar isso, né. Então, isso também é um desafio que a gente tem que pensar, né, em virtude também da competição que as cooperativas acabam enfrentando com grandes players, né, inclusive de âmbito global, tá? Então, seriam essas minhas considerações iniciais aqui para a gente discutir, né? Eu sei que são muitas informações para a gente falar em 25 minutos, mas acho que fechei o meu tempo aqui e agora a gente está disponível para aprofundar aí o que for mais importante, mais interessante e discutir aí esse tema. Muito obrigado pela atenção de todos. Da Mari, eu estou impressionada, vocês realmente são muito pontuais. Exatamente. Bem, então, primeiro eu gostaria, então, de agradecer ao Mário e à Camila, e eu gostaria de trazer algumas perguntas que eu fui olhando aqui no chat e selecionando para a gente começar a conversar, pode ser? Por favor. Então, assim, a primeira, que eu acho que refere uma questão que a Camila colocou e também toca em algumas coisas do Mário, eu vou começar pela última que eu selecionei aqui, que é a do Jaime. O Jaime menciona que a cultura costuma ser um diferencial positivo e também um entrave às mudanças. O desafio está posto nesse aspecto. Já há experiências de enfrentamento destas resistências? O que vocês poderiam, né, comentar sobre essa questão da cultura? Legal. Acho que eu começo, o Mário também tem algumas iniciativas nesse sentido.
Acho que nós, né, professores e cooperativistas, a maior parte também, a gente acredita muito na questão da educação, né? Então, uma forma, a cultura é formada por uma série de artefatos, né? Tem uma parte que é mais o entendimento, a conscientização, e depois são outros elementos. Então, por exemplo, educar hoje o nosso conselho, a nossa liderança, em relação à transformação digital, tem dado bons resultados, né? Então, a gente, inclusive, naqueles cases que eu trouxe ali de digitalização já no modelo estudado, o presidente que eu estudei, ele foi o grande incentivador. Tem que ser digital, né? Então, mas porque são pessoas que receberam já a informação nesse sentido, já vivenciam, né, os desafios e a necessidade da digitalização, e aí conseguiram se abrir para esse modelo. Então, a educação cooperativista, acho que também a gente dar mais acesso às pessoas que trabalham em tecnologia, às lideranças, então a gente começa a fazer essa troca cada vez mais próxima, né, para sentir os desafios e também estar próximo, talvez se às vezes a gente tem esse problema na cooperativa, que o nosso associado não costuma ser, às vezes, o mais digital. Mas então a gente precisa olhar para o mercado e entender que outras pessoas que deveriam ou poderiam ser nossos associados e apresentar, mostrar como estão os movimentos de mercado. Então, essa seria uma frente para mim. Uhum. Eu acredito, assim, que quando a gente lê sobre o diferencial da cooperativa, o fato do associado ser o dono da cooperativa e participar das decisões faz com que a cooperativa esteja mais, assim, ela se renove, né, a partir do associado. E eu acho que essa questão da digitalização ela vai acabar vindo do próprio associado. Eu converso assim com associados de cooperativa e eu pergunto a amigos, né, e que são associados de cooperativa, mas não estão inseridos no movimento, assim, né, no dia a dia. E aí eu pergunto a eles: você vai numa assembleia? Ah, não, assembleia, ter que ir na assembleia, enfim, é complicado. Mas escuta, se você pudesse votar por um aplicativo? Sim. E se você pudesse fazer sugestões para a cooperativa num fórum? Sim. E se você pudesse se conectar de casa e participar? Sim. Então, eu acho que a cultura da transformação digital, ela vai acabar vindo do sócio, entendeu? Tipo, pode até ser que a gente tenha, assim, né, pensamentos até um pouco mais conservadores, né, assim, no cooperativismo, a gente sabe disso, que de repente queiram frear, mas eu acho que isso é uma questão de tempo, entende? Porque é uma situação que vem da base dos associados. Isso não... É um processo que, no meu ponto de vista, não tem como ser freado. Eu só queria acrescentar, me ocorreu agora, comparando, né, falando do cooperativismo, e eu trabalho muito com associativismo, que não é exatamente, mas aqui no condomínio, por exemplo, que é um condomínio grande, se instalou um aplicativo para fazer Assembleia Geral. Houve uma certa dificuldade até todo mundo aprender a usar, a primeira Assembleia foi pouco mais demorada, mas agora o pessoal falou: poxa, a gente consegue ter acesso ao que está sendo votado, ao projeto a ser votado, a gente consegue olhar na hora, consegue ver tudo, as pessoas conseguem falar um pouco diferente da lógica de você estar numa grande assembleia e as pessoas às vezes ficarem constrangidas em comentar alguma coisa. Foi uma experiência tão interessante que essa lógica realmente, depois que as pessoas experimentam um pouco disso em algum lugar, elas eventualmente vão achar que isso pode ser algo muito interessante em outros espaços que eles ocupam. Então, possivelmente, essa lógica de que às vezes a gente tem um receio, né? Nós queremos implementar algo, mas o nosso público, será que vai se adaptar ou não? Talvez seja muito mais o receio nosso do que dos nossos colaboradores, dos nossos cooperados, dos nossos associados. Então, só queria compartilhar com vocês com uma experiência, para mim, bem, bem interessante, especialmente por esse período, né? Só para complementar isso, Kelly, assim, eu lembro que uma das discussões que a gente fazia era se as assembleias digitais iam afastar o associado ou iam aproximar o associado, né? Sempre a gente discutia, mas aí o cooperativismo é uma sociedade de pessoas e tal. Não, eu acho que sim, né? Eu até vi que tem uma pergunta aqui no chat que eu vou aproveitar para já falar, né? Eu acho que a questão, por exemplo, das assembleias, das híbridas, né, que a gente chama de semipresenciais,
eu acho que elas são um caminho também, porque você vai ter associado que vai preferir presencialmente, você tem essa possibilidade, tem a possibilidade de permitir que o associado que não pode ir presencialmente, aqui está aqui a pergunta, que o associado que não pode participar presencialmente participe à distância. Eu acho que esse é o caminho, entendeu? Você permite a participação de acordo com o perfil do associado, né? Acho que perfeito. Então eu vou comentar, né, até... Sim, claro. Já a Jéssica, nossa querida aluna do FSM, né, perguntando, então, as assembleias em modalidade híbrida serão uma realidade no cenário pós-pandemia? Então, obrigada, Jéssica, pela pergunta para a gente. Camila, por favor, desculpa te cortar. Não, é isso aí. Sobre essas questões do hibridismo, né, eu acho que dá para fazer uma relação com como a gente vai voltar ao trabalho, mas dá para fazer essa relação de como a gente vai voltar à assembleia, né? E eu acho que muitas empresas, todas as que podem pensar nisso, estão pensando no hibridismo, né? Qualidade de vida, disponibilidade, né? Principalmente deslocamento, né? E aí, quando a gente estuda esses formatos de trabalho remoto, uma palavra-chave que o pessoal tem usado é que tudo que a gente fizer vai ter que passar a ser remote first, eles chamam, né? Que é primeiramente digital. O que é isso? A gente estava falando assim, celebração de aniversário na empresa. Não sei quando a gente vai poder se aglomerar de novo, né? Sempre vai ter alguém digitalmente a partir de agora. Então, as nossas assembleias, eu acho que sim, que a gente deveria estar com elas, pelo menos sempre preparadas para alguém assistir ou simultaneamente, ou, vamos lá, uma das palavras mais usadas na pandemia, além de minha câmera tá ligada, estão me ouvindo, vai ficar gravado, né? Vai ficar gravada essa assembleia, e aí a pessoa não vai votar. Mas, finalmente, as pessoas estão interessadas, elas sabem que existe assembleia, vai estar gravado, e eu vou ver quando eu quero, pelo menos eu tenho acesso à informação. E a gente não viveu isso, sabe? Então, principalmente também com o advento de que os associados passam a nascer digitais, eu acho que não tem volta, assim, minha opinião pessoal. Eu gostaria de passar agora, então, para a pergunta do Matheus, tá? O que ele diz é o seguinte: mais do que transparência e cocriação, seria muito bom que o movimento de cooperativas mais digitais pudesse estimular o engajamento dos cooperados. E daí o que a gente está comentando, por isso que eu trouxe ela, né? Será que essa virtualização, digitalização é uma possibilidade, né, então, de estimular esse engajamento? Sim, então, esses elementos que a gente tinha trazido no trabalho, né, de transparência, cocriação e participação. Então, engajamento, acho que é o grande molho secreto e mistério, né, do cooperativismo. Todo mundo quer, né, mas a gente não sabe muito bem o que está lá. Tipo a fórmula da Coca-Cola, né? Mas a gente sabe hoje, principalmente quando a gente estuda a parte de cultura, é que a gente tem que ter muitas pílulas de pertencimento. Uma pílula de pertencimento e uma estratégia de aproximação, gente, não é só a assembleia. Vou mandar uma mensagem, vou conhecer quem é a tua família, vou ter um CRM bem organizado, vou chamar para uma cocriação, vou mandar os materiais, falar de transparência e trocar uma ideia para ver se ele entendeu os resultados. Ele foi na assembleia, se foi fisicamente ou se foi no chat, ele se sente dono, ele se sente pertencente. Então, participar com certeza leva ao engajamento. Aí, se tem outras estratégias digitais para engajar, sim, acho que com certeza. Participar de live, poder oferecer seus produtos, poder mostrar a foto do associado e dizer o que ele faz. Eu acho que a gente começa a ter muitas mais estratégias de como se conectar via online, né? Então, acho que essa é uma frente que tem muitas oportunidades. A gente tem que explorar mais. Mário, não sei se tu quer complementar ou a gente... E nesse ponto a Camila já fala tudo, só vou me repetir. Então, eu vou partir para a pergunta da outra Jéssica, que eu acho que está muito também relacionado com o que a gente está comentando na sequência. No caso das cooperativas agro, tivemos algumas dificuldades, não só pelo perfil dos associados, mas pelo acesso à internet. Vocês conhecem cases nesses contextos? A gente conversou um pouco sobre isso também na nossa... A gente teve uma palestra prévia, gente, maravilhosa. Eu tive o privilégio de conversar 1 hora com eles. Então, um pouquinho a gente comentou sobre isso, sobre essa questão do acesso à internet, como é que se resolve isso. Então, por favor.
Posso, Camila? Começo? Tá. Então, com certeza, Jéssica, nas cooperativas agro eu percebo isso, né? A gente, aí pela UCERGS, eu recebi muitos questionamentos, assim, sobre como realizar as assembleias, enfim. E o que a lei permite, né, fora da questão do digital, seria uma chamada boletim de voto à distância, que é uma possibilidade que eu vi que teve uma cooperativa, agora eu não me recordo o nome da cooperativa, eu posso depois te mandar, mas que ela realizou esse procedimento através do boletim de voto à distância, que basicamente é um formulário que a cooperativa envia com antecedência, né, e o associado que assim deseja participar, ele manda o voto antes. Claro, a gente tem alguns problemas nisso, né, porque aí ele não vai participar das discussões da Assembleia. Ele recebe um material, recebe um formulário, recebe o que vai ser discutido, né, e ele tem que se manifestar a respeito disso com antecedência. E a cooperativa recebe aquilo, né. E aí, nesse caso, era uma cooperativa que ela fez uma assembleia semipresencial, né, ela fez, daí conseguiu fazer a assembleia observando o distanciamento, as regras locais, enfim, né, de distanciamento social, mas ela fez dessa maneira, através desse boletim de voto à distância, já que a questão da votação por meio do digital, em virtude da internet e tal, não foi possível realizar. É a alternativa que a gente tem hoje, né? Na literatura, o que a gente traz, e claro, não tinha pandemia, né, quando a gente também tinha esses documentos, mas existe sim a questão, eles chamam de brecha tecnológica, né, que se compara talvez ao que a gente viveu antigamente com o analfabetismo no cooperativismo, ou alguma coisa que impedia ou que nos excluía para que a gente tivesse todos com o mesmo acesso à informação, acesso ao voto. Então, acho que a gente tem que considerar, eu acho que é bem isso, ou a gente tem uma estratégia, mas é como a inclusão da diversidade. A gente vai ter as duas coisas, ou uma pessoa que estava muito longe, que não chegava, e que agora com a internet vai dar acesso, ou aquelas pessoas que estão muito longe, que não têm acesso, que não podem ficar de fora, né? Então, acho que a gente tem que ter esse olhar e esse esforço para, como a gente diz em diversidade, tratar diferentes aqueles que não são iguais, né? Nem todo mundo é igual, a gente tem que dizer isso, mas não é, acho que tem que ter esse olhar, sim. E, ao mesmo tempo, eu imagino que tudo isso nos faz perceber o quanto muitas pessoas estão excluídas digitalmente, no sentido de não ter acesso à internet e, apesar de ter internet, às vezes não ter acesso em algumas situações, como cooperativas, por exemplo, de trabalhadores, né, de não ter acesso aos aparelhos necessários para poder acessar, se for o caso. Então, eventualmente, movimentos relacionados à expansão desse acesso à internet e a meios digitais também pode ser algo que pode colaborar para que essa forma de agir possa, digamos assim, ter uma expansão mais rápida, né? Não sei, pode ser. Eu lembrei até que na cooperativa onde eu sou delegada, teve associados indo até a agência, e aí se conectando. Não, o senhor está aqui com a gente, está assistindo daqui. É mais simples, também ajudou. E também uma coisa que a gente tem conversado, né, Camila, que são esses mecanismos de decisão assíncrona também. Porque daí, se não dá para estar, de repente, conectado naquele momento, mas se ele consegue mandar a participação dele de uma outra forma, né? Então, talvez, eu acho que isso é algo que a gente tem conversado, que a gente tem percebido muito hoje nas organizações, né? Esse momento, né? Essa pergunta que a Camila falou, vai ficar gravado, né? É porque muitas pessoas não têm a condição de estar naquele momento, naquele local. E a gente tem feito isso, né? Muitas decisões em todas as nossas organizações têm sido tomadas em grupos de WhatsApp e tudo mais, porque as pessoas vão participando, ok, estou de acordo. A gente vai, de certa maneira, naturalizar isso também, né? Que era um processo que não existia antes. Acho que isso é algo também a ser bastante considerado, né? Uhum. Perfeito. Acho que fica a dica de uma das estratégias de inclusão é também o assíncrono, e que a gente pratica muito pouco. Sim. Sim. Eu gostaria de trazer agora uma pergunta um pouco diferente, mas que também vai trabalhando, acho que no pano de fundo do nosso contexto, que é a pergunta da Annelise, que ela comenta o seguinte: no contexto econômico, vocês acreditam que as cooperativas de plataforma poderiam ser consideradas como um novo modelo de negócio? E daí eu vou complementar, né, como, na verdade, uma virtualização das cooperativas já
físicas, ou como que a gente poderia enxergar elas? Seria possível denominá-las dessa forma? Quer começar, Camila? Não? Tá, então eu começo. Bom, a questão do modelo de negócio, né? No caso das plataformas, do capitalismo de plataforma, né, tá muito claro que ele é um modelo de negócio completamente diferente do modelo do capitalismo industrial, né? É baseado na extração de dados, é baseado na predição, né? Tipo, você coloca os grupos lá interagindo, você utiliza os dados deles e você trabalha a partir disso, né? Então, no caso das plataformas, vamos dizer assim, capitalistas, né? E aí, o que a gente está analisando é se esse mesmo modelo, né, ele acaba se reproduzindo dentro das cooperativas de plataforma também. E eu tenho alguns pontos que eu ainda não tenho conclusões, assim, né? Mas vamos pegar um exemplo. Por exemplo, a Stoxy, que é um exemplo que a gente estuda quando pensa nas cooperativas de plataforma, né? Estava comentando, né, na nossa conversa desses dias, né? A Stoxy, se a gente pensar, assim, efeitos de rede, né, essa coisa de buscar um grupo enorme de escalabilidade, né, que é o caso das plataformas tradicionais, Uber, né, milhares e milhares de motoristas, milhares e milhares de passageiros, né, ali. Tipo, a Stoxy não segue exatamente esse modelo. Ela tem 1.000 associados, poderia ter 50 mil, 500 mil, né, Camila? Tem muitas pessoas que tentam entrar na Stoxy e eles têm uma outra estratégia de negócio, eles têm um nicho, né? Se vocês entrarem no site da Stoxy para comprar fotografias, vocês vão ver que ela se coloca como uma espécie de... me ajuda, Camila, tipo uma cooperativa, uma plataforma meio gourmet, assim, né? Gourmet. Porque a gente assistiu às apresentações do CEO da Stoxy, né, que é incrível, porque ele só usa as fotografias deles, né, dos sócios, então as apresentações são lindas, né, e eu pensei, que legal, eu vou comprar essas fotografias para fazer minhas apresentações também. E aí eu me dei por conta que, na verdade, as fotografias são bem caras, daí eu pensei, não vai dar, né, ainda mais que é em dólar, a coisa não vai dar certo. Então, o que acontece? Eles têm uma outra forma, sabe? Eles não estão se organizando exatamente dentro dessa mesma lógica das plataformas tradicionais que a gente está utilizando, essa escalabilidade, esse efeito de rede desse jeito. Eles têm um processo de curadoria diferente, né? Então, eles avaliam, tipo, o número de fotógrafos que eles têm, enfim, né? Baseado nos clientes e tal. Então, eles fazem dessa maneira. Então, pensando assim em modelo de negócio, né? Sim, eu acho que é um modelo de negócio diferente do que as cooperativas tradicionais fazem, né? Ele tem essa possibilidade de escalabilidade e tal, mas eu acho que ele não, pelo menos pelo que eu estou percebendo até agora, ele não reproduz exatamente o modelo do capitalismo de plataforma, que está muito mais ligado a iniciativas mais nichadas, sabe? Só para usar mais um exemplo, de uma plataforma que não é cooperativa, mas que eu achei interessantíssimo, que poderia ser uma cooperativa, que chama Traz Favela, se vocês pesquisarem na internet. É uma plataforma, né, que foi criada na Bahia, né, no pessoal das favelas lá, e aí essa plataforma você pode ingressar como entregador ou como dono de um estabelecimento, né? Então já tem as duas categorias ali. E essa plataforma faz a intermediação e eles nem têm um aplicativo, eles usam o WhatsApp para fazer isso. Então também é uma outra questão, não é uma questão tipo, tem que ter um aplicativo incrível. Então, de repente, você pode começar assim, e o nicho deles é o quê? É o pessoal lá daquela localidade que, de repente, tem dificuldade de ter entregadores lá, tem dificuldade de ter estabelecimentos, eles criaram algo local, entendeu? E que poderia perfeitamente ser organizado de forma de cooperativa. Então, talvez seja um modelo um pouquinho diferente, é um modelo de negócio diferente, não talvez reproduzindo exatamente o modelo das plataformas capitalistas. Sim. Eu também fico pensando assim, se academicamente a gente pode chamar mais um modelo, mas vamos pensar assim, o que é diferente?
de uma plataforma tradicional é a distribuição do poder e o poder para os usuários, digamos assim. Então, dá para dizer que é diferente nisso. A gente estava falando também, né, do modelo das cooperativas. Legalmente é uma cooperativa, a gente sempre discute isso. Ou não é. Então, quando as pessoas me dizem assim, sei lá, eu trabalho numa cooperativa de crédito. Outro dia também me procuraram, eu trabalho numa cooperativa, eu quero fazer uma cooperativa de software. Beleza. Eu quero fazer uma cooperativa ou uma cooperativa de plataforma. Daí não é tão diferente assim, mas o que a gente poderia dizer, o que é diferente então, né? É que que eu acho que esses são temas importantes para nós do cooperativismo. Quando a gente criou as regras, as leis, digamos assim, a gente não imaginava que ia ter internet. A gente colocou principalmente as questões de área estatutária muito ligada também a quanto a gente pode alcançar a questão do voto, né? Tem todo lá a questão de 50 quilômetros e tal. E aí a gente fica pensando assim, mas será que a gente não poderia agrupar pessoas de mesmo interesse no mundo? Tipo assim, vou criar uma cooperativa de crédito, o Banco Central fica louco, tá? Para pessoas que gostam de música, né? Então, não é que o modelo é diferente, mas o uso daquela coisa tão regionalizada, a gente diz, quando a gente fala em formação de grupos, a cola do grupo não é mais o bairro e a cidade, é talvez a motivação ou o tópico, e a gente, acho que hoje em dia a gente é tão plural, tão diverso, que a gente poderia se conectar com qualquer pessoa do mundo para achar interesses que é e uma dor comum, que é a base do cooperativismo, né? Então, eu diria assim, e aí, digamos, de novo, né, modelo de legislação, ou então, assim, formalização, eu também acho que é o de menos. E aí tem um movimento, e aí a gente começa a pirar no futurismo, assim, mas tem movimentos além, tá? Se vocês estão achando isso avançado, tem as DAOs, que são os movimentos distribuídos, e quem não tem CNPJ que se encaixe, mas as pessoas querem, e é fato, se relacionar sem fronteiras, por interesses comuns. Isso é diferente. E aí eu acho que é legal que a gente possa ajudar a pensar. Então, agora, um 8 e 80, tá? Aí, o que é meio do caminho disso? A minha cooperativa para essa transformação digital. Vou pegar de novo aqueles 10 desenvolvedores de software. Se pudesse fazer para todo o Brasil, se pudesse fazer todo o processo online, se ela fosse total home office, acho que ela se aproximaria mais, né, Mari, de um modelo que a gente considera de plataforma. Autorizando alguém da Argentina, tá ligado? Sim. E eu acho que essa questão que a gente comenta muito, né, das questões geográficas, né, tudo que a gente pensa em cooperativa, né, porque a lei já foi estruturada assim, né, e a gente sempre, a nucleação é sempre, né, núcleos geográficos. E eu acho que isso sim é uma disrupção enorme, né, se a gente pensar em a gente criar núcleos, né, por interesses. A gente já começa a ter uma outra visão também, né? E aí tem uma outra coisa que a gente não vai conseguir tratar aqui, né? Porque é muito mais comprido, mas assim, que talvez dentro de uma cooperativa de crédito, por exemplo, né? Que você tem uma diversidade grande, e aí você tem ali interesses, poderia surgir uma cooperativa de plataforma a partir desses interesses, dentro de uma outra cooperativa, né? Que aí é a questão de como incubar, né? Como fazer o spin-off depois de uma cooperativa dentro de uma cooperativa já existente. Então eu vou casar aqui já a pergunta do Jorge. Que ele coloca o seguinte, que eu acho que ele estava lendo seus pensamentos, Mário. Qual ou quais seriam os primeiros passos para que uma cooperativa estruturada, conforme o modelo tradicional, iniciasse a transição para o cooperativismo de plataforma ou incubasse dentro dela o cooperativismo de plataforma? Isso é muito legal, assim, o Dr. Jorge, a gente, ali, o final ali que eu passei até rapidinho por causa do tempo, né, os 4 itens ali que a gente viu no projeto que a gente está trabalhando, então, a gente identificou aqueles fatores, né, tipo, a questão do financiamento, a democracia digital, a escala, e agora me esqueci qual é o outro. Financiamento, democracia digital, escala e eu não me lembro outro, tá? Mas enfim, são 4. E a questão do financiamento e da escala, que são os efeitos de rede, né?
se a gente parte da ideia de uma cooperativa já existente, a gente já consegue reduzir esses dois fatores, né? Essas duas dificuldades. A outra é o multi-stakeholder, outro fator. Então, na verdade, eu tenho um aluno do mestrado que ele está pesquisando justamente isso, como dentro de uma cooperativa de crédito pensar, né, um modelo de uma criação, né, de uma plataforma, no caso dele da pesquisa, uma plataforma de hospedagem, como no caso do Airbnb cooperativo, né? E aí a gente está estudando justamente isso, né? Porque dentro disso, né, os passos seriam avaliar como tratar com esses quatro itens, né? E quando você já parte de uma cooperativa constituída, já o financiamento, você já tem ali. A base de sócios também você já tem a questão, que é uma dificuldade que eu estava comentando, da atratividade de um grupo, né? A democracia digital, todas as cooperativas já estão tendo que lidar com isso, né? Que é o terceiro. E o multi-stakeholder, aí é uma questão interessante, né? Porque isso é algo que a gente vai ter que desenvolver, e eu fico bastante entusiasmado com isso, sabe? De pensar em instrumentos de governança, né? Nós, como também né, quem cuida da governança da cooperativa, vai ter que pensar isso, né? Eu tenho visto que na Europa tem surgido muitos movimentos assim, né, de cooperativas assim com diferentes classes de sócios, né? Que aqui a gente entenderia como que eles estão em conflito, mas que, na verdade, o que une eles é um ideal maior, né? Como é o caso que eu citava do Airbnb, que eles têm um manifesto de turismo sustentável, né? Isso eu acho muito legal, assim, sabe? A gente pensar nesses modelos de governança também, né? Que a gente consiga conciliar esses interesses, né, dentro da cooperativa. Se alguém quiser pesquisar sobre isso, né, um aspecto, alguns países que têm trabalhado muito isso é a Itália, nas chamadas cooperativas de comunidade, eles têm trabalhado essa questão, né, e na Alemanha também tem surgido algumas cooperativas assim, né, que são entendidas como cooperativas de comunidade, assim, atualmente. Camila, tu queres complementar? Acho que só linkando com um movimento que a gente tem visto, assim, pensar assim, um Facebook, né? Que hoje tem Instagram, tem o WhatsApp, tem agora tem plataforma de pagamento, a gente tem chamado uma economia muito de plataforma que faz tudo. E olha que bacana que esse movimento, por último, que o Mário comentou, das cooperativas multi-stakeholder, querendo ou não, eu estava junto quando um pesquisador italiano, né, nos trouxe o tema. Ele disse, era uma comunidade na Itália que estava passando por dificuldades. Eles não queriam ser uma cooperativa de correio, uma cooperativa de transporte, eles estavam fazendo uma de água ou de alimentos. Eles queriam resolver as dores da comunidade, fazer uma cooperativa só, para diversos perfis e diversas soluções. Então, quem sabe também o próprio cooperativismo não está transformando como uma plataforma para tudo isso, né? Então, acho que a gente super se retroalimenta com tudo que está acontecendo e estamos atentos e entusiasmados com tudo que tem acontecido e para acontecer. Vamos abrir a mente, né, para conseguir participar mais ativamente. Me parece que o importante é exatamente isso, Camila. A gente não pode se fechar em algo só porque algo estava funcionando, dava certo ou era como deveria ser. Porque cada vez mais, e a pandemia nos mostrou isso demais, as coisas mudam muito rápido, e é importantíssimo que a gente esteja antenado, vendo o que está acontecendo, projetando, inclusive pensando em futuros desejáveis para nós, para que a gente possa realmente construí-los. E se a gente não conseguir abrir a mente para pensar em todas essas alternativas, tristemente nós vamos acabar ficando para trás. Então, a ótica que eu acho, e o convite para todos que estão nos assistindo, é que a gente abra a mente. Permita-se outras possibilidades. Talvez falar em multi-stakeholders pode, para alguns, ser algo bastante assustador, imaginando a governança, né? Mas pode ser uma alternativa de sustentabilidade, né? De ter uma cooperativa sustentável no longo prazo. Talvez falar em alguma coisa como a questão da virtualização pode ser assustador porque a gente não tem internet em alguns lugares, mas daí a gente encontra as alternativas e se cria.
Eu acho que esse é o espírito, né? E dentro da academia, nós somos os responsáveis para que isso seja pensado e criado, todas as consequências e riscos sejam pensados e minimizados. Eu acho que esse é o nosso principal propósito. A gente está pesquisando, estudando isso exatamente para buscar dar esse número de respostas, ou pelo menos alguns cenários, para aqueles que se apresentam na realidade. Então, eu ia fazer a pergunta sobre os multi-stakeholders, o Mário hoje está lendo mentes, então ele já respondeu a pergunta. Todas as que eu ia fazer, ele já ia respondendo, tá tudo certo. Eu acho. Eu queria abrir, então, só rapidamente para vocês dois fazerem as considerações finais, daí depois a gente encerra, já que, infelizmente, deram para a gente 1h30 só, eu acho que se deixasse a gente falava 3, né? Sim. Todo mundo gosta de falar aqui bastante. Uhum. Vamos começar por quem? Ladies first. Por favor, Camila. Acredito, então, acho que já é um pouco que a gente falou, assim, de mente aberta, e eu acho que eu tenho mais um pedido, assim, conectando ao que a gente falou de educar, passar essa mensagem, porque eu acho que ainda ela está num nicho muito pequeno. Cada vez mais pessoas estão sabendo que é cooperativa de plataforma, não necessariamente a gente vai aplicar todo o modelo, ou ter várias no Brasil e tudo, mas ela vem a nos dar um exemplo de que a gente não deve trabalhar só com o futurismo de outros segmentos, né? Então, por exemplo, eu estou muito próxima do movimento de cooperativas de crédito. Banco, fintech, e a gente nunca imagina como vai ser o cooperativismo do futuro. Não só culpa nossa também, os palestrantes, né? Os cursos que a gente procura, os pesquisadores. Então, assim, vamos, sempre que a gente puder, né? Tentar imaginar o cooperativismo do futuro sempre tem que ser um exercício de todos nós, né? Porque ele tem, sim, o pilar econômico, que a gente tem muita facilidade em trabalhar, mas os nossos pilares peculiares, a gente está precisando desse exercício de futurismo que é positivo. A gente joga lá na frente, a gente diz o nirvana ou o sonho e vai construindo em direção a isso, mas a gente não pode sonhar pequeno. Um movimento que está há 100 anos aí vai durar mais e a gente tem que ir nessa onda junto, porque ela tem tudo a ver com a gente. Isso aí. Obrigada, Camila. Mário. Bom, a minha colocação é muito pensada assim, a gente está sendo muito bombardeado, né, sobre tal da economia compartilhada, né, que com seus benefícios, né, enfim, né, toda uma narrativa aí dizendo que a economia compartilhada vai salvar o mundo, vai diminuir a poluição, vai fazer com que as pessoas compartilhem os bens, né, enfim. Só que, na verdade, agora a pandemia mostrou, né, que essas plataformas que se colocam muito como economia compartilhada, na verdade, elas compartilham os riscos, né, e os lucros, eles são muito bem endereçados, né. Então, o cooperativismo é a verdadeira economia compartilhada, né, os nossos valores, os nossos princípios, eles permanecem mais atuais do que nunca, né, é um modelo societário, como a gente estava comentando, que o pessoal da tecnologia, né, caiu nele quando pensou em como garantir a participação democrática, em como garantir a copropriedade. Então, a gente tem isso, né, a gente tem que enfatizar isso, né, entender que o cooperativismo, ele é atual e ele tem esse papel que a Camila estava falando, né, no futuro, né. Então, acho que o cooperativismo de plataforma, né, muito mais que um conceito, sei lá, ou uma coisa do momento, né, ele é a ponta, né, para a inclusão da cooperativa nesse modelo, né, assim, a inclusão nesse modelo, mas com os princípios cooperativistas, né? Acho que essa é a grande questão do cooperativismo de plataforma. E antes de encerrar, né, eu quero dizer que para mim foi uma grande alegria, né, assim, estar aqui com vocês hoje, porque foi um bate-papo super legal, né, eu já imaginava que ia ser assim, né, porque é sempre bom quando a gente conversa, e fiquei muito feliz, assim, né, com tudo isso, com o que a gente conseguiu abordar aqui, e também a gente fica à disposição, né, depois para perguntas, enfim, coisas que quem que tiver interesse, a gente está aí, né, nós três, né, estamos aí à disposição, né, já, para tratar desse tema. Então, muito obrigado aí pela parceria hoje, né, nesse tema aqui.
Eu que agradeço. O Mário é super colaborativo, ele já oferece os 3, né? Sim, eu sei. A gente se conhece, né? A gente sabe que vocês não vão negar. Está no projeto também, né? Então... Estamos junto no projeto. Sim. E assim, eu gostaria então de registrar assim, minha felicidade, realmente minha alegria e um privilégio de estar aqui, poder conversar com vocês. Muito da conversa de segunda se refletiu aqui hoje, porque a gente realmente está à vontade, e isso, assim, para quem, né, é um privilégio você poder conhecer pessoas que sabem tanto, que conhecem tanto, que estudam tanto, e que são tão generosos ao oferecer tudo que conhecem. Assim, eu estava vendo alguma coisa do Mário, ele leu ontem, hoje ele já está oferecendo, a Camila da mesma forma, fazendo uma coisa, tipo, eu fico muito feliz em poder realmente compartilhar, né, esse momento com vocês. E agradecer, né, por vocês terem aceito o convite, por estarem aqui hoje. Desculpem meus cachorros. Não tenho o que fazer, são 3. E eu também gostaria de agradecer, então, a toda a organização que permitiu que a gente estivesse aqui hoje, né? E mais uma vez, né, em nome do Gabriel, em nome do Jaime, de todos, porque a gente sabe que são muitos que estão lá trabalhando para a plataforma funcionar, porque, gente, é muito desafiador, e eu acho que é legal a gente falar isso. Não é simplesmente uma projeção, é muita gente entrando, é uma plataforma dando problema, e vocês estão resolvendo tudo maravilhosamente, com tranquilidade, serenidade. Então, eu queria dar os parabéns, assim, por toda a organização, por estar podendo fazer isso online. Imagina, ontem tinham 700 pessoas podendo assistir. Quando que a gente ia conseguir reunir tanta gente de todo o Brasil para falar de cooperativismo? Então, só gostaria de agradecer mais uma vez. E, desculpem aqui, e passar a palavra, então, para a Sueli. Uma boa noite a todos e muito obrigada. Obrigada. Agradecemos, então, aos nossos painelistas mais uma vez. Muito obrigada, professor Mário de Conte, professora Camila Viana, e também a nossa mediadora, prof. Kelly Bruxo. Agradecemos, né, as reflexões dessa noite, e agradecemos também a presença de todos, né. Convidamos para amanhã, terceiro e último dia do nosso Singescope, que já inicia, então, às 14 horas, com a apresentação oral dos artigos científicos. Depois, às 15 horas, a gente tem uma mesa de debates, contribuições das universidades e das cooperativas na Agenda 2030. Às 19, a gente tem o painel A Cooperação é a Nossa Resposta. 20h30, a gente tem a cerimônia de premiação dos melhores trabalhos do 3º Fórum do Cooperativismo no Singescope. E às 21, a gente tem a nossa solenidade de encerramento. Convidamos, então, a todos para amanhã. E até amanhã, uma boa noite a todos.